Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa de Líder para Líder. Esse programa visa destravar a sua liderança e aumentar os seus resultados em 30%. Meu nome é Fábio Dias, é um prazer ter você aqui comigo e o tema de hoje é líder produtivo é igual a time colaborativo. Será que você sabe mesmo, líder, o que é colaboração na essência? Eu diria que nos dias de hoje, algo fundamental. E muito se fala sobre isso, sobre ter um time colaborativo, ter pessoas que colaboram, mas ter a consciência e uma estratégia por trás dessa colaboração. Ela não é algo que simplesmente brota ali naquele ambiente e começa a acontecer sozinho. Se não tiver um ambiente preparado, e eu enfatizo a questão do ambiente, volto sempre na questão do ambiente, se você líder não construir esse ambiente, você não vai conseguir ter um time, mas você sabe a importância de ter um time colaborativo. Provavelmente você tem pessoas ou sofre com isso, ou em dado momento sofreu com colaboradores que são muito individualistas. E isso é inerente à forma como o sistema foi construído. Tá? Então, é difícil você lutar contra isso. Você tem que aprender a jogar o jogo. Dentro de um ambiente que ele seja colaborativo, é muito difícil se você está dentro de uma sociedade que é extremamente competitiva e traz muito para o individual. Né? Então, cada vez mais, o mundo está mais individualista. As pessoas estão mais individuais. Então eu me preocupo com o meu. Eu entro naquela empresa, faço o meu e vou embora. Dane-se os colegas, o meu chefe, enfim. Não tô nem aí, digamos assim. Eu entro lá, faço o meu, ganho e vou embora, grosseiramente falando. Por mais que a pessoa diga, eu trabalho em equipe, né? Mas muitas vezes é apenas uma falácia, né? Digamos assim, é uma história bonita que a sociedade aprendeu a contar. Mas não se vive a colaboração na essência. A colaboração ela pode amplificar o teu resultado de um jeito absurdo. Por uma questão cronológica, o resultado do teu time é igual ao teu resultado. Só que precisa saber conduzir isso e precisa liberar as pessoas para que elas comecem a vivenciar e a experienciar o colaborativismo de uma maneira positiva. Então que elas precisam ser incentivadas a colaborar, né? E quem é o responsável? Adivinha quem é o responsável por isso? Né? As pessoas confundem muito a questão fala-se muito, né, da questão do trabalho em equipe. Eu sei trabalhar em equipe, você pega currículo, sempre tem lá, trabalho em equipe. Mas porque virou uma prática de mercado escrever trabalho em equipe, porque a gente não vive no mundo sozinho, então você vai entrar e vai trabalhar onde tem um grupo de pessoas. Mas você entrar e ser produtivo para o coletivo, jogar em prol do coletivo e não simplesmente do seu próprio umbigo, é algo que precisa ser educado, precisa ser apresentado para essa pessoa, porque provavelmente a chance que ela não saiba fazer isso é enorme, porque, de novo, a nossa sociedade é uma sociedade que está cada vez mais individualista. Então as pessoas fazem o seu e deu, né? E ponto. Então as pessoas acabam confundindo muito essa questão. Eu trabalho em equipe, então eu sou um colaborador, né? Que é esse nome que hoje, alguns anos atrás, era o funcionário da empresa. Hoje em dia já chama-se de colaborador. Logo, eu trabalho em equipe, mas na verdade isso não é, tá mais numa nomenclatura criada do que propriamente dito na essência. E o líder que sabe trabalhar isso, verdadeiramente, você vai ter resultados assim astronômicos. E o benefício que você vai causar na vida do teu liderado, tanto no ambiente que ele tá ali, né, no caso com você, digamos assim, vamos parar e pensar o seguinte, você enquanto líder e o seu liderado, ele passa 1/3 do dia dele na empresa, 1/3 dormindo e o outro terço se deslocando do trabalho à empresa, ou, né, se está home office, né, não tem esse deslocamento, ele passa esse outro terço da vida dele, do dia dele, com a família, ou comendo no banheiro, enfim, fazendo outras coisas de maneira descentralizada, vamos dizer assim, né? Porque centralizado, basicamente, ele tem 2/3 do dia dele. Ou seja, que ele está fazendo grandes tarefas, ou seja, que ele está com foco em algo por um tempo grande, que é o trabalho e é dormir. Basicamente isso. Então, quando você começa a fazer isso de uma maneira consciente, ou seja, de uma maneira estratégica, a vida do colaborador vai mudar nesse outro terço que ele tem.
nos 2/3, né? Melhora até o sono dele, vai melhora a vida fora dali e logo isso volta para dentro da empresa. Então ele passa a agir de uma maneira natural fora da empresa e dentro da empresa, entende? Ele começa a jogar um jogo mais humanizado, entende? E esse jogo mais humanizado é o que a nossa sociedade hoje precisa, né? É realmente do coletivo, né? O coletivo como ele deve ser na essência, né? E não numa ideia, numa pseudo-coletividade. Então as pessoas acabam confundindo muito essa questão de você contratou um colaborador, por exemplo, ele entra, né, para trabalhar, um liderado, e aí você coloca ele num time X lá que atende uma determinada uma demanda, um núcleo de demanda específico, né, da tua área, ele entra ali e ele vai jogar com um conjunto de colaboradores ali junto, no dia a dia. Então beleza, então ele sabe trabalhar em equipe, coloca ali que vai dar certo. Não necessariamente. Primeiro que talvez ou possivelmente nem os teus próprios liderados hoje sabem na essência o que é a coletividade, né? Trabalhar para o coletivo, né? Não trabalhar para si próprio, não tem esse entendimento. Imagine um colaborador novo que está chegando. Se ele vai entrar num ambiente onde as pessoas julgam que trabalham em equipe, mas na prática trabalham para atender as suas próprias demandas. Eu faço o meu, o fulaninho não fez o dele, tá tudo certo, entendeu? Foi ele que não fez, eu fiz o meu, entendeu? Então, e você tem uma ótima oportunidade de colocar isso, começar a exercitar isso de uma maneira consciente, dentro do teu time. A colaboração para valer dentro do teu time. Tá? Só que existe vou te passar, né, ao longo desse vídeo, algumas sacadas e vou te apresentar como fazer isso, né, de uma maneira que você vai, de uma maneira simplificada. Essa é a ideia, né, dos meus vídeos, sempre entregar um conteúdo aqui que seja de fácil absorção, porém de difícil execução. Por quê? Por que é difícil? Não quer dizer que seja difícil implementar, é difícil manter a constância. O mais difícil da liderança é ter constância. Então, isso de todo o meu conteúdo, você vai ver que tudo é baseado na constância. Se você não for constante, não dá certo. Então, só por si só, essa já é a grande sacada, a constância. Então, você tem uma ótima oportunidade nas mãos, acessando esse conhecimento, que eu vou entregar aqui nesse vídeo, de começar a trabalhar com o teu time, com os teus times, se você tiver mais de um núcleo, né? Ou se tiver um núcleo só também, ok, não tem problema nenhum. A fazer com que eles trabalhem efetivamente em conjunto e pensem no bem-estar deles, entre eles, e pensem em como eles alcançam aqueles resultados juntos e não de maneira individualizada. E isso passa pela forma como você está montando e estruturando o teu time. Porque isso depende da forma como você monta e estrutura, você naturalmente e possivelmente inconscientemente você está trazendo a individualidade. Então você precisa tirar a individualidade e trazer o coletivo. Porque é no coletivo que todo mundo cresce. No individual fica aquele jogo da competitividade, aquela questão do canibalismo, sabe? Então assim, eu preciso ser melhor do que o outro, porque se eu for melhor do que o outro, daí eu vou subir. Entendeu? Aí eu vou ser efetivado não, eu vou ser efetivado também, né? Às vezes dependendo do tipo da contratação, mas eu vou subir os níveis aqui, eu vou sair de júnior, vou para pleno, eu vou trocar de cargo, eu vou... aquele negócio canibal mesmo, aquele negócio agressivo, uma agressividade que, no meu entendimento, é totalmente desnecessária. Porque uma vez que todo mundo aprende a jogar um jogo muito mais respeitoso, muito mais saudável, todo mundo cresce. E não é balela, é verdade, todo mundo cresce. Todo mundo começa a entender que eu dependo de você e você depende de mim para o meu crescimento e para o seu crescimento. No mundo, o mundo ele tá do jeito que tá hoje, se as pessoas tiverem essa consciência, porque ninguém faz nada sozinho. Essa camisa que eu tô vestindo, eu não tenho condições de produzir ela, alguém produziu ela. Esse microfone, tudo, o corte do cabelo, a calça, tudo, o braço, cada ser humano colocou energia nisso para produzir, entendeu? Para poder entregar. Graças a isso, a câmera, graças a isso eu tô conseguindo transmitir tudo que está envolvido aqui e no mundo. Então, quando as coisas todas, a gente precisa um do outro. Então, a gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada. Então, aproveite essa oportunidade de você fazer diferente. Então, já imaginou eu tenho certeza que hoje você tem
problemas, né? Não tenho dúvida que você tenha problemas hoje, que você tem um colaborador, por exemplo, que ele vê que você olha e fala assim, não é possível que esse colaborador não viu isso. Sei lá, XPTO que estava ali, perto dele. Como é que ele não arrumou aquilo? Como é que ele não minimamente não viu, não prestou atenção, não sabe? Como é que pode? Não é possível, entendeu? Por quê? Porque não está dentro da função dele. Então, a descrição da função dele, ele tem em mente o que ele tem que fazer. Ele não vai desviar aquele curso. Por quê? Porque ele foi pago para fazer aquilo. E aí não adianta você ficar bravo com ele. Ah, porque ele não fez, porque não sei o quê e tal. E aí, se tá dentro das especificações da função dele, aí você cobra ele de maneira pesada, entendeu? Aí que ele não vai fazer quando estiver fora daquilo, entende? Quando ele estiver fora daquele âmbito, ele não vai fazer mesmo. Não vai. Porque quando ele tá dentro, ele erra, ele é punido. Então, você ter Então, você imaginou você ter um colaborador que dentro da tua operação, você não precisa ficar colocando a mão a todo momento. Você não precisa estar ali na tua operação, na microgestão, no micro detalhe, entendeu? Ou se você é um líder que faz mais uma gestão e não tem uma proximidade tão grande com os liderados, né? É uma ótima oportunidade de você se aproximar deles para poder fazer eles trabalhar dessa forma e sair de uma posição só de cobrança. Tanto a microgestão, você pode acabar limitando o espaço de trabalho desse colaborador, desse teu liderado, quanto o liderado que faz só uma gestão atrás do computador, digamos assim. Porque daí ele só tá cobrando, o cara, né, aquela pessoa se restringe a fazer aquilo que ele foi contratado para ser feito, e mais nada. E aí cai naquela falsa sensação que eu tenho que fazer aquilo bem feito para poder crescer, né? Então, é empregado isso muitas vezes. Eu não vou nem dizer que é nas empresas. A gente acaba colocando a culpa muitas vezes nas empresas, mas os líderes, eles são responsáveis por isso. Claro que muitos não têm essa condição, não foi ensinado, as empresas muitas vezes não dão esse suporte, mas fato é que a responsabilidade é sua, quanto líder, de fazer isso acontecer de fato. Então, você imaginou você ter um liderado que já estão em outra área, muitas vezes aquele liderado já saiu, já foi para outra área, já buscar informação, já trouxe, e quando você vê, já resolveu, né? Se tem um outro liderado, às vezes um liderado novo, por exemplo, você contratou e ele está com dificuldade. Aí, numa determinada tarefa, na execução de uma questão, e aí você começa a ver 2, 3 dos teus liderados ajudando aquela pessoa para que ela consiga desenvolver aquelas tarefas, né? Ajudando ela e jogando para o coletivo. Por quê? Porque eles estão olhando para algo maior, né? Ou seja, para algo que precisa ser entregue. Aquilo que a gente é um desafio que a gente precisa vencer. Então, você precisa construir isso para que esse cenário ele se apresente. Quantos de nós já não passamos, enquanto líderes, por situações de fofoca dentro do time, de picuinha, de coisas assim, sabe, que deveriam ser superadas. Mas por quê? Porque a pessoa, ela não está muito preocupada com o outro, né? Ela quer resolver o dela, então ela sempre terceiriza o problema. Então o problema nunca é comigo, o problema é com você, entende? Então, por exemplo, vamos escalar para o líder. O líder, eu não estou atingindo meus resultados, a culpa é do meu time, a culpa é do ciclano, do beltrano que errou. Não, a culpa é sua. E o mesmo comportamento deveria estar dentro do seu time, ou seja, trazendo a responsabilidade para si. Poxa, se alguma coisa não deu errado, não deu certo, não saiu como esperado, por exemplo, que o teu liderado ele tenha maturidade suficiente para que ele olhe para aquele contexto e não julgue o outro, e não penalize o outro, e não cobre de uma maneira exagerada o outro, mas que ele busque solucionar o problema junto com o outro, ou seja, que ele se aproxime do outro e que se ele tem mais condições de instruir e de participar daquela jornada para alcançar o sucesso, que ele participe junto, que ele jogue junto com aquele colaborador, com aquele colega, né? E não que ele simplesmente olhe assim e critique, ou vai falar mal pro outro colega. Pense dentro do teu time, um falando mal do outro, entende? O que não acontece dentro do ambiente desse? Infelizmente isso acontece muito dentro das empresas, não vou nem falar dentro do teu time, é dentro das empresas de uma maneira geral, porque o líder, na grande maior parte das vezes, não tem essa consciência para poder conduzir de uma maneira aonde as pessoas, se cria um ambiente de comunhão, de ajuda, de prosperidade, onde as pessoas consigam, você já se colocou nesse lugar, você pensar e falar assim, cara, que massa seria eu ter um time nessas condições extremamente favoráveis de ambiente, sabe? Um time que eu trabalhava numa empresa, eu vi isso várias vezes acontecendo e é fantástico, são nos pequenos detalhes, né? Então você vê, por exemplo, você pega a garrafa de café, por exemplo. Poxa, quem que vai buscar a garrafa de café? Pensa que é um trabalho pro coletivo, certo? A garrafa de café todo mundo vai tomar, né? Todo mundo não, né? Quem gosta, mas assim, a grande maior parte das vezes
a boa parte das pessoas consomem aquele café. E nós tínhamos um problema, em dado momento, né, em dada época, que não tinha uma pessoa da própria empresa que tinha a pessoa que fazia o café, mas não tinha uma pessoa que levasse até os setores. Então, os setores precisavam se organizar para ir buscar essas garrafas de café. Então, veja, o meu próprio time se organizou para fazer isso. Eu não coloquei a mão, pessoal, a gente precisa se organizar. Não, chegou a informação, quando eu vi já estava tudo organizado. E sabe o que é o mais louco? Que quando um esquecia, alguém estava passando por perto, via, olhava, tinha o comprometimento de olhar na cozinha para ver se porque tinha os nomes nas garrafas, para ver se não tinha a garrafa do setor lá. Se tinha, a pessoa já pegava e já levava. E chegava lá e já avisava, já peguei o café. Isso é jogar é pequeno, mas é jogar pro coletivo. Pensar no coletivo. Pessoas que não tomavam café, muitas vezes buscavam a garrafa e estavam dentro do planejamento de buscar a garrafa. Porque elas queriam buscar as garrafas de café. Você vê a magnitude disso? Então, entenda que você ter um time que verdadeiramente joga junto é algo que transforma todo e qualquer resultado. Então, veja, você tem uma oportunidade na mão de começar. Você precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Precisa começar a construir. Se isso te tocou e isso que eu comentei agora, você olhou e falou assim, putz, eu queria acessar isso. Eu tenho essas dores hoje, né? Conflitos, né? Reduz conflito. Reduz conflito, o que eu quero dizer é conflito que não... Aquele conflito que... Todo conflito, se ele é bem trabalhado, você consegue extrair muita coisa positiva dele. É igual erros. Você sabe, tem um olhar correto para o erro, você vai aprender com ele e vai evoluir. Mas tem conflitos que poderiam ser totalmente evitáveis. Não evitáveis, mas assim, poderiam ter sido autogerenciados. E com um time colaborativo, totalmente. Eles mesmos se organizam dentro desse universo, dentro daquele ambiente, eles mesmos começam a se organizar para trabalhar aquele conflito que eles não vão nem entender que é um conflito, não tem essa, não é algo consciente a todo momento. Mas assim, estamos conversando aqui, e aí, né, 2 liderados estão conversando, 3 numa reunião, aí pintou um conflito de ideias ali, mas o time já sabe jogar junto e há esse respeito mútuo. Então um já não começa um ataque ou começa a negar a ideia do outro, não, começa-se a unir, não, vamos lá, pega a ideia, pega um pouco da ideia aqui, vamos testar a ideia do outro, e aí eles vão construindo essa jornada. Então eu sempre procurei trabalhar de uma maneira consistente e persistente na ideia da colaboração, porque sem ela, eu particularmente ainda não conseguiria vencer dentro do universo que eu estava. Eu fazia a gestão de times de desenvolvimento de software, num ambiente extremamente complexo, pessoas extremamente inteligentes, com toda a engrenagem de testes e de estruturação de projeto. Então era um ambiente, eram vários times, eram muitas pessoas. Então sem ter um organismo, né, vivo ali que colaborasse, eu nunca conseguiria prosperar dentro dele. Então eu tinha 2 opções. Ou eu individualizava todo mundo no ponto de cada um faz o seu, que é o que acontece na grande maior parte das vezes, dane-se o colega do lado, faz o seu e pronto. Ou eu arrumava um jeito de fazer uma gestão onde eu conseguisse não precisar estar tanto na operação, tanto no micro detalhe, né? Na micro gestão. Como é que faz isso? Como é que eu fazia isso? Com a colaboração. Quando eu tive acesso a isso, eu comecei a aplicar de uma maneira consciente e comecei a ver os resultados, eu falei, meu Deus, isso é fantástico, é surreal. E as pessoas negligenciam, né? Ou muitas vezes não tem essa consciência de que aquilo traz benefício absurdo ao longo. Quanto mais você faz, melhor vai ficando. É sempre assim. É igual exercício físico, esporte, qualquer coisa que você vai fazer. Leitura, você consegue ler mais, ter um dinamismo maior na leitura, um entendimento, um raciocínio mais rápido, um poder de abstração maior. É exercício. Quanto mais você faz, melhor vai ficar. Você fica melhor, o time fica melhor. E tudo prospera e tudo melhora. Então, por exemplo, eu já passei por situações às vezes a pessoa abdicar de uma promoção por causa do colega, para que o colega pudesse ir numa determinada situação de promoção que eu precisava conceder, que eu iria conceder, a pessoa recuar e falar assim, não, mas pô, como é que será que o fulano vai se sentir, né? Olha que legal isso, olha a visão. Cara, eu não sei nem expressar, assim, é tão forte isso. Olha a preocupação daquele colaborador com os demais ali, os que estavam mais próximos, digamos, que poderiam também ter chance naquela promoção. Por exemplo, quando eu ia dar a promoção, eu tinha muito cuidado para que eu não ferisse os demais, porque o ambiente, o ambiente que eu estava construindo, que eu construí, não é um ambiente de individualismo, e sim de coletividade. Então,
todo mundo tem que ter o senso que se aquela pessoa evoluiu, pô, todo mundo tá junto com ela. E eu também quero evoluir. E não, pô, aquela pessoa evoluiu, aquela pessoa foi promovida porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela é mais chegada do chefe dela, do líder, porque não sei o que e tal. Não, você vê a preocupação da pessoa, você vai apresentar uma promoção, aumento salarial, a pessoa olha e fala assim, pô, e a pessoa tal, como é que ela vai se sentir e tal. E às vezes nem eu tinha essa percepção, né? Muita gente e tal, às vezes nem eu tinha esse entendimento. Passa muitas coisas despercebidas pela gente. E eu, pô, é verdade, né? Então, eu já preparava o ambiente, às vezes a gente nem anunciava, eu ia lá e primeiro ia conversar com aquela outra pessoa e tal, e pegava o entendimento. Aí eu fui surpreendido várias vezes de conversar com a outra pessoa falando, nossa, que legal, que bacana, não sei o quê. E a gente achava, né? Passamos a achar, possivelmente achar que aquela pessoa ficaria triste, ou ficaria, né? É transformador, eu digo pra vocês. Você pode achar, por exemplo, que assim, mas poxa, a empresa que eu trabalho, ela tá estagnada. Imaginar assim, né? Ela tá parada, assim, digamos assim, não é uma empresa que promove inovação, que é uma empresa que você é cobrado muitas vezes numa maneira muito exagerada, não tem um olhar mais humanizado. Isso acontece, faz parte, né? É do jogo. Agora, não é por isso que você vai deixar de fazer diferente, porque justamente o mercado de trabalho, ele tá sedento por profissionais que hoje não existem no mercado de trabalho. Melhor, não é que não existem, né? Eles são escassos no mercado de trabalho. Líderes escassos no mercado de trabalho. São líderes que sabem trabalhar com gente. Isso é um diferencial absurdo. Porque hoje, os líderes, a grande maior parte deles, são contratados pelas suas qualificações, habilidades técnicas e não comportamentais. Isso acontece, na verdade, em vários segmentos, não só na liderança, mas na liderança também. Então, eles não sabem, muitos líderes, a grande maior parte, não sabe fazer uma gestão que saiba conversar com pessoas, que saiba lidar com gente, que saiba extrair o melhor dessas pessoas e saiba entregar para elas o melhor, para que haja essa troca e todos se sintam bem, todos se sintam acolhidos e que há uma prosperidade ali. Então, os líderes hoje, você pode conversar com qualquer gestor de RH, você vai entender que hoje a liderança existe uma lacuna absurda que as empresas enfrentam hoje, justamente nesse trato, né? Que é pessoas que não sabem trabalhar com pessoas. E o líder, ele é o responsável por entregar essas habilidades. Mas se nem ele tem, muitas vezes, conscientemente. Então esse é meu papel aqui, trazer isso para você. Então não acho que se a tua empresa está estagnada, não acho que você também tem que se estagnar. Você é o responsável pela tua vida profissional. E se a empresa que você está estagnada, que você está hoje, na tua visão, está estagnada, não entenda isso como um problema. Entenda isso como uma baita oportunidade de você chegar e fazer diferente. Chegar a fazer algo que ninguém está fazendo. Entregar resultados que ninguém está entregando. Na forma, na velocidade, na qualidade, na efetividade que você vai entregar. Esse efeito comparativo, eu não gosto de comparar. Eu acho que esse efeito comparativo, ele é muito danoso. Então você comparar, por exemplo, eu tenho que me comparar com a empresa, ou seja, você está estagnado, eu tenho que ficar estagnado. Não dá para você tem que, eu acho que assim, eu penso assim, que você tem que, e eu levo isso para minha vida, eu extraio o que há de melhor naquilo que eu estou interagindo. Então se eu estou interagindo com uma empresa se eu estou no meio, que eu estou interagindo com uma empresa que está estagnada, ok, eu vou extrair o que há de melhor dela e vou botar dentro da minha verdade, do que eu entendo deve ser feito. E a vida profissional é minha, não é da empresa. Por quê? Porque eu não sou da empresa, eu sou do mundo. Então, se você tem essa consciência, você vai fazer independente da empresa que você tá. Por quê? De novo, o mercado de trabalho tá sedento e tá escasso de profissionais, bons líderes, verdadeiros líderes, que sabem exercer a sua função, verdadeiramente. Que sabem trabalhar um conjunto de pessoas e pegar aquele conjunto de pessoas, extrair deles o que eles têm de melhor, entregar habilidades para eles, fazer eles se desenvolverem. O papel do líder é desenvolver as pessoas, desenvolver essas pessoas e elas entregarem 110% delas. E naturalmente os resultados explodirem, não só os seus, mas o da própria empresa que você está inserido nela. Não se apegue a isso. Inclusive, essa mentalidade você pode e deve disseminar ela para o teu time. Porque, de novo, as pessoas terceirizam. Eu já conversei com inúmeras pessoas e essa é a nossa mentalidade atual, felizmente. Principalmente se você tem por volta de 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A cultura, o pessoal que nasceu dos anos 2000 para cá, ele já tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Mas a galera que nasceu ali, que tá em torno de 30, 40, né? Por ali, essa galera ainda tem uma mentalidade ainda de terceirizar muito a sua vida profissional. Então eu entro numa empresa, começo a trabalhar, por exemplo, tem conhecidos meus que trabalham há anos numa empresa
empresa específica, X, por exemplo, que ele trabalha e nada acontece. Aí a pessoa fica frustrada, fica deprimida, fica insatisfeita, passa a não gostar da empresa, né? Passa, putz, essa empresa não é legal, sabe? Essa não é bacana, não me valoriza, pô, meu chefe não me valoriza, pô, ele não tá vendo que eu tô cheio de trabalho aqui, eu trabalho 12 horas por dia, sabe? E tudo é um problema. Só que as pessoas não têm a cultura de parar de olhar as coisas como um problema e começar a olhar como uma oportunidade delas crescerem, delas se desenvolverem, enquanto pessoas e enquanto profissionais. Se eu sei fazer isso, se eu tenho habilidades para fazer isso, eu não preciso, se aquela empresa realmente daqui um tempo, realmente ela não me suportar, eu vou pegar meu chapeuzinho e vou embora, e vou para outra empresa, entendeu? Que tenha uma mentalidade mais para frente, que é o que você precisa. Vai chegar num ponto que a empresa ela não vai conseguir atender a tua demanda. E tá tudo bem, isso é normal. Tanto pode acontecer do lado da empresa, quanto acontecer do lado do colaborador, do funcionário. Não tem problema nenhum. Isso é super normal numa relação comercial. Pode ser que uma hora a empresa, ela entenda que aquele colaborador não encaixa mais, não tá no mesmo momento, né? Não tá na mesma vibração, vamos dizer assim, e ela dispense o colaborador. Ou pode acontecer do colaborador olhar para a empresa e falar assim, não tá encaixando, e ele pegar e ir embora. Então isso é muito normal. Só que para que isso aconteça, que você não fique refém disso, você precisa ser ativo. Você precisa falar, não, a vida é minha, não é da empresa. Eu estou prestando um serviço aqui para essa empresa. Assim como eu posso prestar serviço para qualquer outra empresa. Então, amanhã ou depois. Então você precisa se empoderar e você enquanto líder. E você também empoderar os seus liderados. Porque isso você vai entender que essa engrenagem, ela é um sistema de troca fantástico, porque o que vai acontecer? O teu colaborador, ele passa a ser muito mais ativo na sua própria carreira, então ele vai buscar conhecimento, ele vai estudar, ele vai ser colaborativo, se você, né, fomentar isso dentro da tua área. Ele vai jogar o jogo, ele vai fazer a coisa acontecer, entendeu? E tudo cresce, entende? Tudo evolui, tudo. Não tem uma coisa que não vá crescer. Todo mundo. E é como se fosse um bichinho, assim, ele contamina, é geral. É todo mundo. E aí, essa pressão que hoje que você hoje exerce, provavelmente, em cima do liderado, os próprios liderados entre si vão fazer essa autogestão e essa pressão entre eles. Porque um começa a crescer aqui, o outro, eu preciso ir também, e começa aquela evolução saudável, né? E todo mundo começa a crescer. E todo mundo começa a se empoderar mais. Né? E não fica esperando a empresa me dar uma promoção, não fica esperando. A pessoa é ativa, ela vai buscar a oportunidade. Ela vai buscar o líder dela, ela vai te buscar e vai te questionar, ela vai te incomodar. Só que é uma incomodação boa, porque ela vai querer crescer. O que eu faço? O que dá para... eu tô pensando numa ideia assim, esse assado e tal. Pô, nesse movimento pode ser criada novas áreas, novos departamentos, novos projetos, novos processos. Pode ser criado várias coisas, ajustado várias coisas. Se você tem uma empresa que está estagnada, isso não pode ser um empecilho para você botar isso em prática, que nós estamos conversando aqui. Se você é um líder, por exemplo, que precisa gerar resultado rápido. Fábio, mas eu preciso gerar resultado rápido. Eu tô com a corda no pescoço que preciso gerar resultado rápido e você está me dizendo que essa questão de colaborativismo aí é transformador. Sim, é transformador. Se você precisa gerar resultado rápido, você precisa começar quanto antes. Terminando aqui esse conteúdo, terminando esse vídeo, já começar a exercitar isso, colocar em prática. O quanto antes você fizer, melhor. Isso é para todos os líderes, porque o tempo vai passar igual, para todas as condições de liderança que você se encontra hoje. Porque vai passar igual, o tempo vai passar igual. Seja para você, para mim, ele tem 24 horas, 7 dias por semana, é igual para todo mundo, o tempo vai passar igual. Se você fizer ou não fizer. Então eu aconselho você a fazer, faça. Né? E aí, se você já está com a corda no pescoço, faça. Se você se entende que está dessa maneira, né? Faça porque o mínimo que você fizer já vai dar resultado para você. E as pessoas começando a jogar junto, naturalmente os resultados vão começar a serem maximizados. Naturalmente. Se o time começa a colaborar, começa a jogar junto, começa um movimento, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, como a gente fazer isso de uma maneira simplificada, você vai ver que tudo vai mudando, tudo vai sendo alterado. Então faça. Essa questão de não estou com a corda no pescoço ou não, preciso gerar resultado muito rápido, ou acabei de entrar assumir uma liderança, acabei de ser contratado, vim de fora da outra empresa, preciso dar resultado rápido. Você precisa entender o teu time. Você precisa olhar para o teu time, olhar como eles estão hoje estruturados, né? Avaliar, fazer essa avaliação e começar a implementar, e começar a colocar a questão do colaborativismo em prática. Porque
Cada time tem um tempo de resposta, né? São vários fatores que vão resultar nisso, né? A habilidade do líder de colocar isso em prática, de ter a energia de estar ali colocando isso em prática, e a maturidade dos liderados, porque é sempre uma junção, não é uma coisa isolada, né? Você mudar o ambiente não é uma coisa que existe uma fórmula simples que você executa e daí vira a chave amanhã o ambiente está mudado. Não, esse ambiente ele é construído. Então, por isso que eu aconselho você líder, em todos os meus vídeos, comece a mudar o ambiente. Que é nele que mora todo o segredo da coisa. Então é ali. E é sempre nessas pequenas incisões. E o colaborativismo é uma delas. Então você vai começar a mexer no ambiente para que os líderes comecem os liderados comecem a jogar junto. E efetivamente jogarem junto, né? Não só ser uma falácia. A gente é um time e tal. Não. E se você acha que isso não é para você? Não, isso não é para mim, não. Eu sou um líder que eu chego lá e mando fazer e a coisa acontece e assim eu já toco assim faz anos e é assim que funciona. Eu convido você a refletir sobre a tua forma de fazer, porque não existe uma única forma de fazer as coisas no mundo, né? Não existe uma única verdade. Então, você se abrir para algo novo vai explodir a tua mente. Você vai criar sinapses novas, tua mente vai... Sabe? Você vai se reencantar pela liderança, né? Pelo fato de estar à frente, estar conduzindo, não à frente, mas estar conduzindo um conjunto de pessoas para entregar resultados para uma organização, né? Para a empresa que você trabalha hoje. Né? Você vai se encantar por ver a dinâmica acontecendo de uma maneira diferente, das pessoas se comportando de uma maneira diferente, dos resultados sendo transformados, da tua liderança sendo totalmente destravada. De tanto tempo que você estava com ela de um jeito, você vai destravando ela, né? Você vai lubrificando ela, as engrenagens, vai começando a soltar ela e os teus liderados vão se soltando junto. E daí a magia vai acontecendo. Então eu te convido também, se você é um líder que está dentro desse contexto, te convido a aplicar isso, a colocar dentro do teu time. E eu sempre falo aqui, eu converso com líderes, com coordenadores, com supervisores de área, com pessoas que estão ligadas diretamente com pessoas. Não é aquele líder, não é aquele gerente que ele tem os seus coordenadores, ele está num nível hierárquico maior, né? Ou seja, de gestão, de mais gestão e menos liderança. Eu converso com líderes que são mais líderes do que necessariamente estão na gestão. A gestão faz parte do processo, naturalmente, mas eles estão mais no dia a dia, no tete a tete, no olho ali, conversando, direcionando. Então, aproveite esse teu ambiente que já existe e coloque em prática. Se você tivesse eu preciso alcançar o ambiente, eu preciso ter... Não. Você já é um líder, você já tem o time, você olha para os teus resultados e fala, puxa, será que dá para mudar isso aqui? Pô, eu tô tendo tanto tempo desse jeito, será que dá? Dá, claro que dá, sempre dá. Como é que você faz? Esse é um dos parafusos dessa engrenagem que eu tô abrindo aqui para vocês. Fábio, mas existem formas de fazer que não são tão boas, né? Eu sempre falo que não tem... Eu não gosto dessa questão de certo e errado. Porque eu acho que isso é muito... Depende do contexto, depende de várias variáveis. Então, assim, certo e errado, eu já não entro muito nessa seara, sabe? Então, mas assim, fato é que existem formas, né, de se fazer que eu particularmente não acho que sejam tão produtivas. Então, por exemplo, você quer que o teu time seja colaborativo, você chega lá e você coage, você reprime, você repudia, né? Então, o teu liderado, por exemplo, você viu uma situação que o teu liderado poderia ter visto, ele deveria, né, na tua visão, ele poderia ter visto e ter resolvido, e você chega lá e pesa na mente dele. Isso não é produtivo. Isso é contraprodutivo. Porque aquilo pode ser que funcione num curto espaço de tempo, mas ele tem uma duração pequena. Então, você não vai conseguir manter isso no longo prazo. Porque a forma como você está plantando a sementinha é uma forma que só vai afastar mais ele de querer contribuir com o coletivo, certo? Ou, quando ele deu um passo para contribuir com o coletivo, ou seja, para ajudar um colega, ou ele se colocou para fazer algo que não era da competência dele e ele foi também reprimido, ele vai recuar e não vai mais fazer. Então, você vai colocar medo nele. E vai colocar medo, aí com medo vem raiva,
vem ódio, vem rancor, vem uma série de sentimentos que você não gostaria de ter dentro da tua operação. Você imagina um monte de pessoa com esse monte de sentimento dentro dela, ruminando. Como é que vai ser a vida pessoal dela? Como é que vai ser o sono dela? É um ciclo do mal, né? É uma espiral negativo. Por quê? Porque daí ela não se relaciona bem com os seus familiares em casa, com o seu filho, com os seus filhos. Daí ela não dorme bem, aí ela não está disposta no outro dia para trabalhar. E aí ela já tretou em casa, daí isso reflete no trabalho dela. E assim é aquele círculo negativo. E aí só vai piorando, porque daí fica mais difícil de ajustar isso. É possível? Claro que é. Totalmente possível. Mas vai se tornando cada vez mais difícil, mais complexo. A pessoa vai adoecendo. Você começa a ter um colaborador, por exemplo, que sempre está doente. Aí você começa a falar, pô, mas, né? Como é que pode e tal? É assim mesmo. A pessoa vai adoecendo demais. Vai afetando o físico dela. Porque o mental dela está destruindo a parte física. E aí aflora onde? Onde dá para ver, né? No físico. Onde dá para tatear, digamos assim, né? Que é o físico. Não é que é um jeito errado, mas essa forma de você atuar no teu time, ela não é uma forma que você está construindo um ambiente saudável. E você está estimulando a colaboração. Porque a colaboração ela precisa ser estimulada. Então hoje, por exemplo, teu liderado pegou e estava trabalhando num determinado projeto, por exemplo, junto com 2, 3 pessoas, por exemplo, em conjunto ali trabalhando, uma determinada tarefa ia atrasar, e aí você já criando esse ambiente. Aí você olha aquilo, e aí os teus liderados olham, pô, vai atrasar. Aí o pessoal olha e fala assim, não, o pessoal deixa atrasar. Atrasou. Aí você vai entender o que aconteceu aqui e tal. Ah, o fulano não entregou. Aí primeiro que todo mundo já acusa o ciclano, né? Mesmo que às vezes não seja no coletivo, ali foi o fulano que não fez, mas você vai conversar às vezes no individual, todo mundo aponta o dedo. Aí o que você faz? Você vai lá tentar arrumar o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas você está cego no ponto que o problema não está naquela pessoa. Tem um problema maior instaurado aí, na grande maior parte das vezes. Sim, às vezes, dependendo do cenário que você está, às vezes sim, pode ser um problema pontual com a pessoa. Mas também pode, mas não é o único exclusivo da pessoa, daquele profissional. Muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, tá no geral. E aí você vê uma situação dessa, você vai lá e pune aquela pessoa. Né? Porque ela pune no sentido não de deixar de castigo, mas pune com palavras, né, mais agressivas, diminuindo a pessoa. E aquela pessoa que atrasou, ela vai falar assim, poxa, mas eu também não fui ajudado, sabe? Eu não tive apoio, sabe? Ninguém viu que eu tava me ferrando. Às vezes essa pessoa estava fazendo outras tarefas que não eram delas, que não era dela. Por exemplo, isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa eu, enquanto era liderado, no início da minha carreira, quantas vezes deu eu abraçar mais coisas para fazer e aí acabar eu me perdendo ali e acabar deixando de entregar o que era para entregar. E aí quem tá próximo vem em cima do teu erro. Só que a pessoa não sabe que você tá fazendo várias outras coisas. E aí você também não fala, aí você fica pé da cara, porque você tá fazendo mais um monte de coisa. Ou se você fala que tá fazendo outras coisas, você também é mal visto. Então, aí a pessoa já não quer mais fazer aquilo que ela estava fazendo, porque ela não quer mais ajudar o outro, porque ela se ferrou, entendeu? Então, em vez de você como um bom líder, não um bom líder, mas um líder que tem essa visão que eu estou passando agora, que vai expandir essa consciência, você chegar e olhar para aquele contexto e falar assim, cara, que legal, olhar os pontos positivos do que está acontecendo naquele cenário e entrar para motivar a colaboração, ou seja, se essa pessoa está fazendo isso, né, de contribuir, poxa, que legal. Que bacana que ela está fazendo isso. Tá, beleza, mas impactou onde não deveria. Mas por quê? Vamos analisar como é que a gente poderia resolver isso de uma maneira para não acontecer futuramente, numa próxima vez. Daí você vai dar as orientações. Então, poxa, se você está fazendo isso e você vê que vai atrasar e está impactando, me procure. Venha até mim. Né? Você tem que criar esse canal, essa abertura de comunicação. Venha até mim, me busque. Né? Vamos resolver. Né? Se o teu time já está mais maduro nessa questão da colaboração, o teu próprio time... Isso já acontecia comigo inúmeras vezes, do próprio time avaliar as tarefas do outro. E começar a olhar e falar assim, não, cara, isso aqui que você está fazendo, isso aqui vai atrapalhar a gente, vamos focar onde tem que focar. Ah, mas e esse outro que eu estou fazendo? Não, esse aqui deixa que eu resolvo. Às vezes um integrante que é mais sênior do time, ele mesmo já vai lá com aquela outra pessoa e vai resolver, né? Dá uma segurada naquela tarefa. A pessoa, por muitas vezes, fala, não, tranquilo, tá beleza. Às vezes aquele colaborador ele estava sofrendo com aquilo, porque ele estava com um monte de tarefa e ia atrasar o objetivo do coletivo.
e ele não tinha força para ir conversar com a pessoa que ele pegou a tarefa para fazer. E aí o coletivo que está próximo dele ali, o teu time, um integrante sai dali, vê aquele cenário e sai, e ele vai buscar a outra pessoa que demandou aquela tarefa para aquele integrante do time deles e vai lá conversar. E a pessoa fala, não, tranquilo, não, beleza, pode deixar, deixa para depois, não quero atrapalhar. Você entende? Aí isso é um sistema colaborativo, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando em prol para atingir os resultados. Então elas estão desatando os nós, elas estão desamarrando as pontas, elas estão tirando as pedras do caminho para poder fazer a coisa acontecer. E não deixando o negócio estourar, entendeu? É um time que não foi... Ele não é um time que sabe trabalhar efetivamente em equipe, entende? E você, no papel de líder, precisa fazer isso. Precisa promover isso. Então não é que não tem um jeito errado de fazer, mas tem jeitos que não vão te entregar isso que eu te passei agora. E o jeito certo? Tem um jeito certo de fazer? Tem o jeito que eu acredito, e que eu aplico e que me trouxe inúmeras benesses aí ao longo de muitos anos, né? E aumentou inúmeras vezes meus resultados, que é justamente essa forma que eu comentei agora, né? De você chegar nesse cenário que eu estruturei aqui agora, que você chegar e você conduzir de uma forma mais humanizada, não na porrada. Entendeu? As pessoas erram, você erra, todo mundo erra. Isso faz parte do processo de você errar ou você deixar de fazer alguma coisa. Somos seres humanos, não somos máquinas. Então a gente esquece as coisas, a gente às vezes não assimilou, precisa fazer 10 vezes a mesma coisa para poder aprender. Enfim, é assim. Então você, enquanto líder, precisa olhar para isso e ter esse discernimento. E aí entrar na operação e trabalhar ela para que você fomente a colaboração. Então se você trabalhar desse jeito que eu comentei, nesse cenário de você entrar na operação e não pesar na mente de ninguém, buscar, que nem nesse cenário que você tem um time com 3 pessoas, por exemplo, e atrasou uma determinada situação, chama para conversar os 3, né, para bater um papo. O que aconteceu? Mas não é um papo, não é uma conversa agressiva em tom de ameaça ou de cobrança, mas é num tom de entendimento. É você olhar para o time, pessoal, né, vocês poderiam me relatar o que aconteceu, né? Enfim, aqui, para a gente poder juntos aqui melhorar o ambiente, melhorar o cenário para que isso não volte a acontecer, né? E você precisa criar esse cenário positivo para que as pessoas comecem a te buscar e comecem a querer trocar com você, comecem a querer jogar junto. Tá, beleza, Fábio, legal, tal, mas como é que eu faço para efetivamente eu aplicar o colaborativismo? Basicamente e essencialmente, você precisa entregar objetivos. Lembra da história do café que eu comentei? Qual que é o objetivo? Todos os dias no setor para que todo mundo fique feliz, que gosta de café. Então, beleza. Preciso atingir esse objetivo. Beleza. Aí o que acontece por trás disso? Eu preciso, então, para implementar o colaborativismo, eu preciso ter um objetivo claro. Esse é o objetivo. Aí as pessoas vão se organizar em prol de atingir aquele objetivo. Vamos pegar um outro exemplo. Sei lá, você tem uma determinado núcleo dentro do teu time, dentro do teu setor, ele é ligado e conectado, por exemplo, a algum outro setor da empresa. Então ele é responsável por se conversar com esse setor e entregar demandas para ele, para essa área. Então, você precisa entregar um objetivo, digamos que tenha 2 pessoas fazendo. Então, você precisa entregar quais são os objetivos. Você precisa deixar muito claro quais são os objetivos e botar essas 2 pessoas e botar elas como responsáveis por aquilo. E não individualizar a responsabilidade. Porque daí, quando você individualiza a responsabilidade, você sai do coletivo e vai para o individual. Para você fomentar o colaborativismo, você precisa entregar objetivos comuns para as partes. Para a grande maior parte, entendeu? Por exemplo, que nem a história do café. A grande maior parte gostava de café. Até os que não gostavam de café se sentiam na obrigação de buscar a garrafa de café e trazer. E levar para o setor. Então, a grande maior parte tinha objetivo em comum, entende? Então, esse objetivo em comum é o que faz a diferença. Não é só o objetivo, né? O objetivo ele é o primeiro passo. Aí, então você vai dar o objetivo, você precisa ter esse objetivo, delegar, dizer quem são os responsáveis. Vocês são os responsáveis por atingir esse objetivo. Então, enquanto esse time aqui é responsável por atingir esse objetivo, esse é pelo aquele objetivo. Se as áreas internas, por exemplo, elas conversam, digamos assim, cenário hipotético. O teu time A conversa com um núcleo de um setor, né, externo ao seu, e esse teu núcleo A conversa com o teu núcleo B dentro da tua área. Então, o teu núcleo B precisa entregar para o A e o A vai entregar para o B, vai entregar para o externo. Então, o que você tem que fazer? Digamos que seja uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Você tem que unir essas pessoas.
Por quê? Porque elas estão ligadas internamente. Então você tem que entregar o objetivo. O objetivo nosso é entregar para lá, entregar para aquele setor. Não tem você faz isso, depois você passa para cá. Você está individualizando. Une as duas e entrega. Elas vão começar a olhar e falar, não, peraí, isso aqui é um problema nosso. Então a gente precisa começar a trabalhar junto para poder entregar, conseguir vencer isso. E logo, daí você vai trabalhando com esses problemas, com as situações que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, atrasou, enfim, que é esse cenário que a gente desenhou há pouco. E você tem que ter a sabedoria para entrar na operação e aí não pesar na mente de ninguém. Ou seja, errou, atrasou, esqueceu. Não, você tem que entrar com um pensamento de melhoria de processo. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente evolui isso para que não volte a acontecer? E bota para o time fazer. Como é que eles precisam pensar nas soluções? Você vai começando a delegar esse pensamento. Porque a ideia é que você fique mais... Você não faça microgestão. A ideia é que você fique fora da operação. Mais fora da operação. Você veja ela mais de cima. Para você poder conseguir articular bem. Se você está no meio da operação trabalhando junto com eles, quem que está dirigindo o barco? Entendeu? Tem que ter alguém dando a direção do negócio. Então você precisa fazer isso. Então, agora, se tem, sei lá, 2 pessoas fazendo no núcleo A e tem uma no B, junta todas elas, entendeu? O importante é que você consiga unir as pessoas em prol do objetivo. Você precisa olhar para o teu setor e falar assim, o que se conversa aqui? Provavelmente tudo se converse. Provavelmente a chance de muita coisa ali dentro se conversar é enorme. A questão é como você vai articular isso daí. Entende? Igual eu dei agora, esse exemplo, né? Então você poderia pensar até eu dar esse exemplo para você que essas coisas não se conversavam, porque o B entrega pro A e o A entrega para fora. Tá, não, isso aqui não se conversa. Não, pera aí, mas se tá dentro de uma esteira, claro que se conversa. Vamos unificar isso aqui, vamos juntar, entendeu? E se você tem 3 pessoas, por exemplo, 4 pessoas, núcleos, fazendo isso, junta todo mundo, monta um time. Monta um time para atuar em conjunto. É hiper mega importante que isso seja executado, tá? Então nesse formato. Então se você precisa olhar para a tua operação e avaliar. Isso eu não consigo fazer por você, porque depende da lógica do teu negócio. Mas eu tenho certeza que você consegue aproximar as pessoas e começar a fazer elas jogarem juntas, jogarem mais próximas. E aí naturalmente você começa a plantar a colaboração ali dentro, que é porque daí elas vão passar, em vez de ter objetivos, por exemplo, nesse cenário do A e do B, o B tem o objetivo de entregar por A e o A tem o objetivo de entregar. Então tem 3 objetivos. Junta tudo e faz um objetivo só. A gente precisa entregar. Faz esses 2 objetivos virarem um objetivo só. Ou seja, a gente precisa manter aquela área X no padrão Y, por exemplo, externo. A gente precisa estar entregando sei lá quantos lá por mês ou por cada 15 dias. Unifica essas pessoas, junta essas pessoas, aproxima elas e elas passam a trabalhar juntas. Só que é você que vende essa ideia. Você precisa implementar essa ideia. Você precisa colocar ela, você precisa chamar essas pessoas e falar, agora vocês vão trabalhar juntas, vocês vão trabalhar na parceria, né? Eu quero ver vocês trabalhando juntas, uma ajudando a outra, e vocês vão passar a ter objetivos em comum e não mais individualizados. Porque daí se você cria silos dentro da tua área, então o que são silos? São unidades, ilhas. Então se você cria essas ilhas, né, elas são isoladas. Então eu vou produzindo e vou enfileirando, Vou produzindo e vou enfileirando na outra ilha. Vou colocando lá, vou jogando pra lá, vou passando pra lá. E daí ela vai pegando a fila aqui e vai fazendo. Só que uma hora, mas deu gargalo aqui. Então contrata mais uma pessoa aqui. Entende? Normalmente é assim que os líderes resolvem, né? Contrata mais uma pessoa aqui pra dar conta porque aqui tá demandando muito. Ou coloca outras tarefas aqui pra demandar menos aqui, pra essa aqui conseguir executar esse núcleo aqui. Só que isso não, eu digo pra vocês assim, categoricamente, isso aqui nunca vai encaixar. Porque cada uma está trabalhando olhando para o seu próprio umbigo. Quando você aproxima essas pessoas, elas vão passar a jogar juntas. E daí elas definem as tarefas e aí você começa a criar, inclusive, de brinde, um sistema de multitarefa. Pessoas que trabalham com outras, que executam outras tarefas além das delas. Sem você precisar pedir para elas fazerem isso. Agora você vai fazer... você é responsável por A, agora você também é responsável pela tarefa B. A pessoa fala assim, mas eu não fui contratado para isso. É desse jeito. Você vai aproximando as pessoas e começando a implementar isso aos poucos, você vai começar a perceber que uma vai começar a ajudar a outra. E nesse sistema de ajuda, ganha-ganha, primeiro que elas vão ver que as coisas vão começar a funcionar. Segundo, que elas vão começar a aprender novas habilidades, porque elas estão se relacionando entre elas e elas estão aprendendo coisas novas
coisas que elas não teriam acesso antes. E vários outros benefícios, né? Você vai aproximando as pessoas, daqui a pouco você começa a ter pessoas conhecendo todo o ciclo do setor, todo o funcionamento das áreas, tudo. Então você passa a ter colaboradores e liderados muito mais conscientes da operação. Logo, o que vai acontecer? Mais criação, mais interação, mais colaboração, um ambiente mais respeitoso, enfim, e vários outros benefícios que, com certeza, virão aí dessa prática. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado em mais um conteúdo, ter ajudado aqui, ter deixado esse conhecimento prático, simples de se colocar e muito importante mesmo. E que você se permita a colocar isso em prática. Que, de novo, o ambiente você já tem a função, já tem o ambiente. Você já tem tudo para fazer a coisa acontecer. Basta agora você pegar e colocar em prática. Eu quero ver você colocando esse conteúdo em prática. E se você já faz isso, deixa aqui nos comentários, me siga nas redes sociais. E se você não faz ainda, quero ver você implementando isso e daqui a um tempo voltando aqui nos comentários e colocando aqui, deixando aqui a sua mensagem para que a gente possa interagir e eu possa produzir cada vez mais conteúdos aí bem direcionados para todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.